Salve, corredores! E salve, corredoras! A mulher já veio com a chinela na mão. Hoje promete, rapaz, promete. Vou deixar aqui de lado minha chinela. Bom, muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, talvez. Como lidar com o revés, com o fracasso, com frustração, a decepção, né, em relação aos seus objetivos. Provavelmente você tem objetivos dentro da sua vida de corredor e você deve ter, em algum momento da sua vida, ou se não aconteceu, certamente acontecerá, se frustrado com o objetivo que você tinha. Como é que a gente lida com isso, cara? Eu trouxe a minha psicóloga, Debs Aquino, para me ajudar nessa temática. Afinal de contas, fala pra você, cara, eu acabei de voltar de viagem com a Debs, né? A gente foi lá, vocês viram, né? A gente foi lá na ação da ASICS, lá em Salt Lake City. Viajar com a Debs é tipo viajar no divã, entendeu? É full time, você tá sendo analisado. Não, gente, não é assim. É assim. Não é. Não acho ruim também, acho bom. Não, é porque a gente... Foi ótimo pra mim, inclusive. Foi. E aí o que fez a gente trazer esse tema foi uma conversa que a gente teve na Conexão, em Atlanta. Primeiro na Conexão, depois no SAL, né? Isso. Uhum. No SAL foi mais tenso, mas em Atlanta foi mais fofinho. O que aconteceu? A gente ficou conversando um pouquinho antes de sair daqui de São Paulo sobre quais seriam os rumos do Projeto Boston, né? Pode falar? Pode. Ele não queria fazer esse vídeo. Não, eu quero sim. Não, tá bom. Quais seriam os rumos do Projeto Boston? Você quer abrir qual que eram os rumos? Você quer falar para as pessoas? Não, eu não. Quem tem que querer é você. Posso falar. Não, é assim, a gente... Não era pra falar isso? Não, podemos falar, não tem problema. Existia a possibilidade de eu é verdade. tentar... Eu nem estava lembrando disso. Existia a possibilidade de eu tentar o Qualify ainda na Maratona de Berlim. Apesar de eu achar que seria bem difícil, porque o meu corpo ainda estava muito cansado, etc. E eu não tive tempo de descanso nenhum, eu ainda estava pensando nisso, porque eu queria aproveitar a periodização que foi até Floripa, e o André falou para mim, olha, a hora é agora. A hora é agora, dá para fazer em Berlim. E aí a gente teve essa conversa e eu ainda estava pensando em fazer Berlim. Ele estava pensando conscientemente. Conscientemente ele estava falando, não, eu acho que eu vou fazer Berlim e tal. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa por trás, né, gente? Ele não estava assim falando, não, eu quero fazer Berlim, eu tô confiante que eu vou fazer isso. Foi uma conversa até que eu tive com o André, que eu te contei. Sim. Que a gente conversou e eu falei pra ele, ele pode estar fisicamente preparado, mas se a cabeça dele não estiver preparada, ele não vai fazer, porque ele não vai dar conta de passar por outra frustração. Porque foi Santiago, a gente conversou sobre isso lá, então Santiago foi, mas... Não estava naquela expectativa, assim como foi Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre, né? foi... Porto Alegre e Floripa foram as duas maiores expectativas e eu acho que foram as duas maiores frustrações. Né? Um ponto que eu quero falar para vocês, por que eu sugeri trazer esse tema? Eu recebi muita mensagem, Débora, depois de Floripa, falando, poxa, Debs, se o Gustavo concordasse, podia fazer um programa perguntando como que foi para ele lidar com isso, porque isso acontece com todo mundo, né? E eu acho que o que traz a verdade desse programa é justamente a gente falar de tudo que acontece, né? Então não só dos louros, mas também de como você lidou com isso. Aí beleza, aí ele falou, não, eu acho que eu vou fazer Berlim e tal. Aí eu falei, tá, mas o que você pensa pro Projeto Boston, né? E aí ele falou para mim, ele falou, se eu fizer Berlim... Acabou o Projeto Boston. Acabou o Projeto Boston, né? E ele falou, e daí? O que eu vou fazer? Eu falei, tá, e se você não fizer Berlim, né? Qual seria, o que seria do Projeto Boston? Aí ele me falou algumas possibilidades e ele falou com um brilho nos olhos tão grande que eu falei pra ele. Aí ele terminou e perguntou assim pra mim, o que você acha? Aí eu falei, o que você acha? Aí ele falou, não, eu não sei. Eu falei, então. Eu falei, inconscientemente você já decidiu, só que você não olhou pra essa decisão ainda, né? Foi essa conversa que a gente teve em Atlanta. Sim. Beleza, fomos pra Salt Lake e aí... Fizemos toda aquela gravação que vocês acompanharam e tal, e fomos para a prova, né? E aí o que aconteceu? E eu fui cortado da prova, por um erro da organização. Eles me cortaram sem me dar prévio. Eu podia ter 3 avisos de que eu tinha saído do pace. E eles não me avisaram nenhuma vez, e quando eu cheguei na tenda, eles me cortaram, sem me explicar o porquê que eu estava sendo cortado. Então... eu fui tirado da prova, e era um momento da prova que só tinha, sei lá, umas 6, 7 pessoas participando. Então, assim, existia uma chance real de eu ganhar a prova. E era uma coisa que eu já estava pensando. Assim, e eu tinha sonhado com isso. Ela tinha sonhado e eu tinha visto o perfil das pessoas que estavam lá, eram poucas pessoas, e não era uma briga contra o relógio, era uma briga contra a cabeça. Era um negócio que, pra mim, cara, eu estava muito consciente, eu vou correr mais do que todo mundo aqui. E era um pace tranquilo. Era um pace tranquilo.
Só que aí eu fui cortado. A hora que eu fui cortado, que ela continuou na prova, ela ficou em terceiro, eu voltei para a tenda. E nessa hora, cara, que caiu uma bigorna na minha cabeça, porque eu falei assim, eu pensei assim, cara, porque na verdade assim, é óbvio, lidar com a frustração não é uma coisa simples, mas eu acho que durante todo o processo do Projeto Boston, eu soube lidar com a frustração com muita elegância até. Sim. Em Porto Alegre, eu fiquei chateado pra caramba, né? Eu chorei pra mim, mas, eu levantei a cabeça, vamos em frente. Em Florianópolis, quando foi a última chance que eu tive de concretizar o sonho de ir pra Boston e eu não consegui, eu acabei de cabeça erguida falando, olha, eu fiz o meu melhor, eu, curti o aplauso das pessoas e foi ótimo, mas foram 2 frustrações. E a hora que eu tomei essa terceira invertida lá, injusta, lá no Salar, na prova da ASICS, ali caiu uma bigorna na minha cabeça, eu fiquei muito puto, porque eu falei assim, cara... Eu tenho até um vídeo, gente, que não foi ao ar, e eu falei pra ele que eu não ia pôr botou aquele vídeo lá do pano vermelho. Lembra que eu coloquei o pano vermelho na cabeça dele e falei, vai, agora desabafa, e ele fala várias coisas. Não, e é isso. Era mais uma frustração que eu tava passando, mas eu acho que ali eu somatizei as outras, né? Peguei as outras que estavam guardadas aqui, que eu soube lidar com elegância, e ali eu perdi a elegância. Eu fiquei puto, na verdade eu fiquei puto mesmo. E a Debs, quem tava comigo, ela viu minha cara de puto, mas eu fui Não, foi um lorde, foi um puto lorde. Mas assim, o que me chamou a atenção, que eu falei pra ele, eu falei, cara, você consegue perceber que assim, isso aqui não era uma corrida, não era o seu qualify, não era nada, só que você tá com um copo cheio. Então, qualquer coisa que aconteça agora, em termos de frustração, e ali a gente não ia ganhar nada. A única coisa que a gente ia ganhar se a gente chegasse ali em primeiro lugar era o quê? Aplauso. Aplauso. Só, né? Não, eu ia poder falar que eu ganhei. Ia ser não, legal. Exato. Só que daí ele entrou num mood de falar assim, cara, por que tá acontecendo isso comigo? Tem uma nuvem preta em cima da minha cabeça, porque tudo dá errado, E eu falei, cara, isso é um copo que tá cheio e que você colocou uma gota. Porque isso aqui que aconteceu hoje foi uma gota, né? Não foi uma maratona. E aí eu falei pra ele, pensa bem em relação a Berlim. Porque se você for fazer o qualifying lá, e essa conversa a gente teve lá no Deserto do Sal, eu falei, se você for fazer o seu qualifying lá e você não conseguir, imagina o tamanho dessa gota de água que vai cair nesse copo. Imagina como vai transbordar. E aí, beleza. Aí a gente teve uma pequena treta ali. Não teve treta. Teve sim. Não foi treta, cara. Você achou até de cuzona. Não, mas você achou treta? Não, você não achou treta. Não, foi uma mini treta. Não, foi uma discussão. Foi uma semi-treta. Não foi. Só porque eu peguei o meu chinelo 40 e dei mesmo. Falei, chega dessa história. Vai. Aí a gente foi tomar cerveja pra resolver a treta. Então tomamos cerveja. E aí no dia seguinte eu acordei com a decisão na cabeça de não fazer a Maratona de Berlim. Por quê? Porque o tempo de preparação é pequeno, porque eu ainda tenho dor no corpo, porque não é uma periodização adequada. A cabeça não tá boa. 25 dias e principalmente porque a minha cabeça não estava boa para isso. Por que não tá boa? Porque eu não quero lidar com outra frustração dessa. Eu quero fazer a coisa certa para chegar na prova-alvo com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor para estar ali. Em Berlim eu não conseguiria falar isso, porque eu tive um período de pós-Florianópolis para descansar a cabeça, para tomar cerveja, para fazer um monte de coisa. Então eu não chegaria na minha melhor forma ali. Sim. E nem na minha melhor... Eu fiz tudo que eu fiz até agora no Projeto Boston foi na minha melhor condição. Então eu não vou chegar a meia boca. Então, não, e assim, quando ele encerrou Floripa, a gente até conversou sobre isso depois, quando eu vim aqui, eu falei, cara, você deu o seu melhor. Né? Então, assim, é aquela história do sucesso que eu falei, nem lembro se foi num vídeo aqui ou lá no Instagram, mas eu falei, sucesso é você fazer o seu melhor dentro do seu maior potencial. Em Porto Alegre, você fez isso, em Floripa, você fez isso, e cara, não deu, mas ele fez dentro do melhor potencial dele. Em Berlim não seria assim. Não seria assim, né? Isso já me coloca, já entro derrotado. Exatamente. Eu sei que eu não estou na minha melhor condição, e quando eu estava na minha melhor condição eu não fiz, então, porra, você já entra com a cabeça ruim. Então, eu decidi que não ia fazer Berlim. E, gente, aí eu quero trazer 2 coisas, né? Primeiro, é uma analogia que eu sempre faço, que é assim, imagina um tanque de lavar roupa, né? Que às vezes, quando a gente vai colocar uma roupa de molho, a gente coloca lá aquele trem para tampar o ralo, enche de água, enche de sabão em pó, enfia a roupa lá dentro. Se você quer a roupa limpa, você tem que tirar água. Você tem que tirar água para colocar outra água. Então, eu vejo, quando uma pessoa passa, e eu não tô falando só de você, tô falando de várias pessoas, que foi muita gente que me escreveu e falou assim, puta, eu também, tô na 7ª tentativa, não consigo esse qualify, não sei o quê, tô na minha não sei que tentativa. E é isso, quando você não tira a água que tá suja, qualquer água que cai,
vai transbordar esse tanque. Então você precisa tirar água, você precisa digerir, você precisa sentir que digeriu. Para uns leva um tempo, para outros leva, sei lá, mais tempo, menos tempo, não sei o quê. Para ele, o momento da decisão foi depois daquela gota que caiu lá no salar, né? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, a segunda coisa que eu queria falar, quando você toma uma decisão, você tem que encerrar com uma ação, né? Então, assim, ele decidiu e ele falou, tá bom, agora eu vou conversar com o André, essa foi a ação, eu vou conversar com o André, vamos decidir quais são as provas-alvo, não vou desistir do meu Qualify, porque isso é o que eu quero, mas eu não vou fazer na correria e nem vou fazer dessa forma. Então, por que a gente quis trazer esse exemplo do Gustavo? Para poder mostrar que, cara, cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de digerir e que muitas vezes a gente precisa olhar para algo que acontece que de repente nem é tão grande assim e que cai naquele copo e que transborda, né? E isso vale para qualquer situação da vida, né? Fofinho. Muito bem. Conta pra gente aí, você já teve que lidar com a sua frustração, como que você fez isso? Se você já percebeu que realmente, às vezes você acha que você digere bem as situações, mas lá dentro, às vezes as coisas não estão sendo bem resolvidas e é importante você dar aquela extravasada. Já aconteceu com você? Contei. Que nem eu fiz lá no deserto com a Debs, coitada. Coitada nada, gente, foi legal. Nunca tinha visto ele nervoso. Porque ela tinha ficado em terceiro lugar, cara. E tava eu assim, com aquela cara assim. Puto. Peguei meu chinelo, Pablo Vittar e ó. Conta aí. Valeu, filho. Obrigado. Viu? Nós. Valeu. Só você mesmo, pra mim analisar em público. Ele não queria gravar esse vídeo. Tchau.